Olá! Em um momento em que tanto se discute no território nacional o controle das contas públicas, é significativo resgatar alguns documentos produzidos nos anos 1960 em uma pequena coleção chamada Cadernos do Povo Brasileiro. Nesta coleção, importantes intelectuais da época procuraram trazer, de uma forma didática, reflexões sobre o Brasil. Esta coleção integrava títulos como O que são as ligas camponesas? Ou então, Quem dará o golpe no Brasil? Ou ainda, O que é o imperialismo? O que é a Revolução Brasileira? Dentro dessa coleção, foi publicada igualmente nos anos 60, mais precisamente em 1962, o livro do intelectual Álvaro Vieira Pinto, Por que os ricos não fazem greve? Esta é uma questão extremamente pertinente num momento em que se discute, dentro do ideário neoliberal, como que se controlam as contas públicas, sendo que, neste controle, geralmente são penalizados os mais pobres em prol da famosa lógica de mercado. O que faremos hoje é dar início à discussão deste texto de Álvaro Vieira Pinto, Por que os ricos não fazem greve? Livro este publicado pela Civilização Brasileira, à época com sede no Rio de Janeiro, em 1962. Este pequeno livro, ele é dividido também em pequenos curtos capítulos. Após a introdução, temos a discussão: quem são os ricos? Segundo capítulo, que é a greve? Terceiro, por que há ricos? Quarto, por que há greves? Quinto, por que não há greves de ricos? E sexto, por que só os pobres fazem greve? É importante destacar que o autor procura trazer estas discussões à luz da concepção materialista da história. É certo que, ao pensar através da palavra povo, fica abstraído que povo é uma generalização, ou seja, é necessário pensar a questão das classes. No entanto, é importante observar também que, por povo, o autor está considerando o conjunto da classe trabalhadora, portanto, trazendo à tona a questão das classes a partir de uma terminologia que era bastante frequente no Brasil e, sobretudo, na esquerda brasileira, nos anos 50 e 60. Vejamos, pois, como, na introdução, o autor configura a discussão a respeito do livro Por que os ricos não fazem greve? Observa ele, inicialmente, que durante séculos, numerosas concepções filosóficas procuraram interpretar a realidade do homem em busca daquilo que chamavam de essência desse ser. Essência esta que o distinguiria de todos os demais seres, sobretudo de todos os demais animais. Embora compreendessem que se devia considerar o homem como um vivente incluído no reino animal, estas teorias julgavam que, pela posse de uma essência própria, ou seja, a racionalidade, este ser já se distinguia no ponto de partida dos demais seres. Portanto, os homens não eram iguais às plantas, muito menos iguais aos demais animais existentes na natureza. Portanto, nas condições objetivas dentro das quais o gênero humano se desenvolve. A esta racionalidade, observará Álvaro Vieira Pinto, será dada um conjunto de nomes. Chamavam-na razão, alma, espírito, eu, consciência.
Portanto, aqui observamos como que se tentou conceituar esta racionalidade. Em todas estas denominações, estava presente a ideia de que ela configurava uma situação particular para aquele ser pertencente ao gênero humano. Ou seja, ele possuía um atributo que o diferenciava ou diferenciava o gênero do conjunto dos demais seres. E esta diferenciação era fundamentalmente a capacidade de discernimento intelectual, a capacidade de conhecimento universal e ainda a possibilidade de ter o livre arbítrio, de ter uma vontade livre, portanto, estabelecer escolhas dentro das alternativas que estavam dadas. Observa o autor que, embora sendo ente vivo, ligado ao mundo material pelo corpo de que é dotado, na verdade, pertenceria, em essência, não a este, mas a um outro mundo, o do espírito, no qual se processam suas operações mais altas, o saber e a vontade, e onde, por livre arbítrio, teve o fio de seu destino imortal, pois sua existência não se confina no presente estado de indivíduo perecível, incluído no mundo dos fenômenos materiais. Aqui o autor está apontando para o fato de que o homem é um ser genérico, ou seja, em cada individualidade está contida a humanidade. O saber humano não se extingue na mesma geração em que esse saber foi produzido, ou não se extingue com aquele ser que estabeleceu conquistas no plano do gênero humano. Pelo contrário, este saber ele é transmitido progressivamente, ele é transmitido continuamente, de tal modo que vai se ampliando o leque de alternativas possíveis de lidar com as condições objetivas por parte deste ser. Esta é uma discussão que acompanhará, por exemplo, Hegel, Marx, Lukács, entre outros autores. Ou seja, o animal é uno com a natureza, enquanto que o homem é o único ser que pode estabelecer ações que transcendem a sua própria existência biológica. Cria-se, assim, um vínculo civilizatório entre os diversos seres humanos, ou seja, aquilo que as gerações anteriores conquistaram é transmitido para gerações posteriores. Há uma carta de Marx a Weidmayer, onde ele coloca: a humanidade renuncia a várias formas sociais, portanto, a vários modos de produção. No entanto, não renuncia jamais às conquistas estabelecidas em cada modo de produção anterior. Esta é a questão que o autor está colocando aqui. Este ser é capaz de colocar no plano da vida social ou no plano da realidade conquistas que configuram o desenvolvimento histórico. No entanto, embora se tenha percebido que o homem é um ser diferenciado, essas teorias não chegaram a compreender adequadamente o vínculo que há entre este ser específico e o conjunto das condições objetivas. Daí, observar Vieira Pinto. Estas concepções, ou aquelas concepções que foram desenvolvidas, estas concepções tinham todas em comum o traço especulativo, abstrato, ideal. E por isso se diz que este tipo de concepções tinham caráter metafísico, eram produto de imaginação, da especulação do pensador, desligado da realidade objetiva, ou que dela desejava fugir para se refugiar no mundo superior, ilusório, concebido como lugar das ideias puras. Para o autor,
O defeito das ilusões metafísicas, lembrando aqui que defeito no sentido de limites, o defeito das ilusões metafísicas desta espécie consistia em ocultar aos nossos olhos um aspecto do tema absolutamente decisivo. E qual era este tema? Era o fato de que não se pode definir a essência do homem, portanto, do ser social, sem incluir nela o fato originário e distintivo de que o homem é um ser social. Este caminho conduziu à refutação das ilusões idealistas e foi-se procurar compreender o que é este ser na sua interconexão íntima com as condições objetivas. E ao se fazer isso, se caminhou no sentido de perceber que a existência humana não está dada de uma vez para sempre em cada indivíduo. Não é o fato dele nascer que vai definir já para a eternidade o que este ser será. Pelo contrário, a existência deste ser é uma existência criativa. Ao longo da sua existência, dependendo das condições materiais e sociais que encontra, esta existência poderá se desenvolver em uma ou outra direção. Desse modo, o pensamento caminhou no sentido de compreender que a sociabilidade dos homens surgiu e foi se desenvolvendo em formas diversas ao longo do tempo, por efeito do modo particular como estes seres se relacionaram com a natureza no provimento das condições indispensáveis à sustentação da sua vida. Respostas estas que estavam determinadas pelas necessidades impostas, e estas necessidades foram produzindo e foram criando a satisfação destas necessidades, foi criando as condições para saltos qualitativos à medida em que as respostas eram adequadas às condições vitais que se procurava responder. Portanto, este ser, ele foi se mostrando cada vez mais como um ser diferenciado dos demais. Contudo, qual é o traço distintivo deste ser? É a consciência? É lógico que a consciência é um elemento próprio a este ser social. No entanto, um traço distintivo essencial para que a consciência se desenvolva neste ser foi, observa Álvaro Vieira Pinto, o trabalho. Prossegue ele. A relação estabelecida pelo homem com a natureza é única, específica, privativa. O distingue radicalmente de todos os demais. E tal forma consiste no trabalho, ou seja, a mediação das energias físicas e mentais deste ser com as condições objetivas. Há uma relação do homem enquanto ser concreto com a natureza. Só que esta relação só pode se efetivar com toda a profundidade a partir do momento em que se estabeleça a mediação do trabalho. É importante observar que, embora o autor esteja falando do homem, a todo momento ele está trazendo à tona o fato de que este homem não é um abstrato sujeito cognoscente, como diz, por exemplo, Karel Kozik. Se trata do homem concreto, de homens reais, vivendo em condições reais, produzindo e reproduzindo a sua existência em condições reais, como observam Marx e Engels na ideologia alemã. Álvaro observa ainda que todo ser vivo depende da natureza exterior, mas somente este ser, que é o homem, é capaz de apropriar-se da natureza de uma maneira consciente. A planta, ela reproduz a sua existência através de condições físicas existentes,
o sol, a chuva, o vento. Os animais reproduzem a sua existência através da caça e, nisto, encerram a sua atividade no mundo. Portanto, eles são uno com a natureza. Já o homem é um ser social que consegue transformar as condições objetivas, consegue domar a natureza e consegue também domar os outros animais, transformando a carne dos outros animais em seu alimento e aprendendo, inclusive, a conservar a carne dos outros animais. Trata-se, pois, de um ser totalmente diferenciado. Prossegue Vieira Pinto em suas reflexões. Enquanto os demais seres animais utilizam para se nutrir ou satisfazer suas outras necessidades aquilo que encontram ao seu alcance, o homem atua sobre a natureza com o fim de produzir os elementos de que precisa para sustentar e desenvolver a existência. É exatamente esta atuação com o fim de produzir o que não está imediatamente dado, que configura a essência do trabalho. Por isso, só o homem é um ser vivo capaz de trabalhar. Os animais não têm essa capacidade. Deste modo, compreende-se por que motivo o trabalho se encontra na origem da essência humana do homem. Lembremos que essa discussão a respeito da essência do homem ela é muito presente nos manuscritos econômicos e filosóficos de Marx, mas que na obra de Maturidade, Marx não está trabalhando com a ideia da essência humana. O trabalho que o homem, por necessidade, exerce sobre o mundo exterior não pode, contudo, ser praticado de modo isolado, individual, agindo cada trabalhador independentemente dos demais. Aqui ele está apontando para que, à medida em que novos problemas vão surgindo no plano da objetividade deste ser social, ele, subjetivamente, passa a compreender a necessidade de estabelecer efetivamente relação com os outros seres para dar conta das tarefas que se colocam. Ele percebe, por exemplo, que, diante da seca, a água está se extinguindo e que ele não consegue montar uma represa sozinho, na medida em que percebeu que é possível represar a água. Daí que ele terá necessidade da cooperação com os demais seres que pertencem ao gênero humano. Com isso, desenvolve-se não apenas laços permanentes entre esses seres, mas também, como apontará Marx e Engels, desenvolve-se a linguagem, uma vez que as tarefas a serem realizadas eram necessárias de serem comunicadas, transmitidas uns aos outros. Ao chegar a este ponto, o autor procura discutir um pouquinho o caráter social do homem. Dirá ele, para que seja realizado com êxito, se encontra na associação, ao contrário dos animais, para que as atividades sejam realizadas com êxito, se encontra a associação dos indivíduos para cumprir em operação conjunta a tarefa que devem levar a cabo para sustentar a vida individual e coletiva, para sustentar a existência individual e coletiva, portanto, para sustentar a produção e reprodução da existência individual e coletiva. Assim sendo, o trabalho, para ser possível, impõe o surgimento de vínculos entre os homens, ou, noutras palavras, a produção dos bens, leia-se valores de uso, que é sua finalidade. Assume esta produção de valores de uso, ou seja, de coisas úteis para a existência destes seres, assume cada vez mais obrigatoriamente caráter social. No curso das operações produtivas, os homens se encontram e são conduzidos a tecer um sistema de relação entre si, que constituem relações de tipo especial, as relações sociais. Fora do sistema de relações sociais, o homem tem existência apenas abstrata, não passa de ideia geral.
Ou seja, individualmente, este ser demoraria séculos para dar qualquer salto qualitativo, ou então mesmo ficaria travado naquelas condições limitadas de existência. Fora do sistema de relações sociais, o homem, ele coloca entre aspas, porque ele está buscando apontar o seguinte: quando se fala do homem, se está colocando o homem em vários tempos históricos. Ou seja, não é só o homem da pré-história, da sociedade greco-romana, da Idade Média, da sociedade capitalista. Essa é uma necessidade que se coloca para o homem enquanto gênero humano. Fora do sistema de relações sociais, o homem tem existência apenas abstrata, não passa da ideia geral. O que de fato existe é sempre o homem concreto, isto é, realmente existente. Ou seja, aquele que se acha envolvido por determinado sistema de relações produtivas, aquilo que Marx chamaria relações sociais de produção, cuja realidade não depende da sua vontade, da ideia, do desejo, mas foi forjada ao longo do processo expansivo da capacidade produtiva comum da espécie humana, de melhor apropriação dos fatores naturais em seu proveito. Com isso, ele quer dizer o seguinte, que a transformação das condições objetivas não depende da ideia pura, ou seja, o indivíduo tem uma ideia e, efetivamente, esta ideia, na sequência, esta ideia já se realiza. Leonardo da Vinci teve a ideia do helicóptero. No entanto, não existiam condições objetivas para que aquela máquina imaginada por Leonardo da Vinci pudesse existir ali na Renascença. Foram necessários séculos e séculos até que isso se tornasse possível. Júlio Verne tem ideias fantásticas a respeito da ciência. Lembremos, por exemplo, seu livro Viagem ao Redor da Lua, onde os indivíduos são lançados em órbita através de um grande canhão e de um compartimento dentro do qual estavam e que seriam os primeiros tripulantes, os primeiros astronautas. No entanto, a possibilidade de se lançar o homem à Lua só se deu no século XX. É isto que Álvaro está apontando aqui. Não basta a força da ideia, é necessário que as ideias, elas também estejam em consonância com as condições objetivas, e também que as condições objetivas são o terreno a partir do qual estas ideias se desenvolvem. Neste sentido, prossegue ele, eis porque são completamente idealistas e ingênuas as concepções da essência do homem que não se fundam sobre o reconhecimento do caráter social desse ser, como consequência da necessidade de utilizar sua força de trabalho, isto é, a energia física e mental que possui, todo ser possui, em benefício da criação dos meios materiais de sobrevivência. As definições que omitem o aspecto que revela o homem como criador de si mesmo mediante o trabalho, a produção econômica dos recursos para sua manutenção e vida, são definições metafísicas, confusas, ideais. Conduzem, inevitavelmente, a concepções da realidade humana não apenas falsas, mas perniciosas, pois negando a vinculação essencial do homem ao trabalho produtivo, apresentam-no como desligado do trabalho. São concepções favoráveis às teorias filosóficas, sociais e econômicas das classes exploradoras, às quais convém apresentar o homem como sendo naturalmente objeto do trabalho. Para o representante da aristocracia social, prossegue ele, não lhe será útil qualquer definição que mencione o fato decisivo de ser o homem o criador de sua própria existência mediante o trabalho, porquanto este modo de pensar levaria, inevitavelmente, a investigar as condições sociais objetivas em que é desempenhado o trabalho e, afinal, a descobrir a expoliação de que é vítima o trabalhador. Se seguisse este caminho, aquele intelectual que está ligado aos interesses da classe dominante terminaria por mostrar que o capitalista procede
como fator anti-humano, ou seja, ao desenvolver-se a riqueza social, a apropriação privada não fortalece o humanismo, não fortalece o aprofundamento das relações sociais em patamares verdadeiramente humanos, mas, pelo contrário, cria uma parte da humanidade totalmente desprovida ou quase totalmente desprovida das condições de existência básicas. Prossegue o autor observando que, revelando-o não como sujeito, ou seja, revelando o homem não como ator produtor desse mundo, mas como objeto da exploração dos possuidores do dinheiro, dos meios de produção, fica patente que a atividade do capitalista, como procedimento de classe, é desumana, destrói o que de propriamente humano existe no homem, ao reduzi-lo à condição de objeto de uma transação econômica com preço e prazo. Lembremos sempre que quando se fala de econômico, não estamos falando nesses cálculos mirabolantes que cotidianamente vemos nos programas televisivos. A questão econômica, ou a dimensão econômica, é aquela da produção e reprodução da vida material. Produção e reprodução esta que produz um terreno supraestrutural que estará sempre ligado em condições dialéticas a esta infraestrutura, portanto, a estas condições econômicas. Prossegue o autor. É evidente, porém, que a concepção que o trabalhador faz de si tem de ser naturalmente outra. Por isso, os pensadores que assumem os interesses das massas operárias são levados a conceber a essência do homem como definida pelo conjunto de suas relações sociais, pela totalidade das influências objetivas a que está submetido, representadas por sua situação num contexto nacional desenvolvido ou subdesenvolvido, numa classe exploradora ou explorada, numa modalidade de trabalho industrial ou agrícola, desempenhado com instrumentos modernos ou primitivos, etc. De acordo com este modo de entender o ser do homem, vemos que ele é concebido como produto de sua própria existência, mas não uma existência abstrata, e sim uma existência que se dá dentro de determinadas condições materiais e sociais do trabalho bastante específicas. É somente olhando desta perspectiva que se torna possível compreender o que é o ser social. O autor observará ainda, caminhando para a parte final introdutória deste texto, que a descoberta fundamental que revolucionou o conceito do ser humano foi a percepção do verdadeiro significado do trabalho e, consequentemente, o das relações sociais dele decorrentes para a qualificação da essência do homem. Até então, vigoravam ou as absurdas e humilhantes concepções teológicas, como a que sentenciava: comerás o pão com o suor do teu rosto, onde se reflete o conceito do trabalho como castigo divino, como condenação infligida ao homem pelo suposto pecado original. Ou então, prevaleciam as concepções sociológicas dos criadores das teorias capitalistas e imperialistas, segundo as quais a divisão da humanidade em trabalhadores explorados e aproveitadores afortunados e ociosos representa um fato material, resultante de leis imutáveis do desenvolvimento da humanidade. Por outras palavras, sempre existiu no interior da história da humanidade explorados e exploradores. Foi preciso que a própria classe trabalhadora encontrasse os intérpretes dos seus legítimos interesses para que estas aviltantes e perversas concepções fossem denunciadas e substituídas pela verdadeira teoria da realidade humana. E conclui o autor: o propósito fundamental dos pensadores que,
intencionalmente, leia-se, conscientemente, desejam mistificar a consciência das massas mediante teorias errôneas, interesseiras e desviadoras, está a impedi-las de compreender a atual divisão da sociedade capitalista em ricos e pobres, e de descobrir por que se instalou e ainda vigora tal diferença. Na raiz de todas as teorias enganadoras, encontra-se o desejo de ocultar ao povo, leia-se, a classe trabalhadora, seja ela urbana ou rural, ao povo em geral, a origem e a causa da situação privilegiada de que goza essa minúscula minoria que compõe os denominados ricos. Para o povo, porém, o que importa, acima de tudo, é saber quem são os ricos e por que se tornaram ricos. Com estes elementos, encerramos aqui a apresentação desta parte introdutória do livro de Álvaro Vieira Pinto, Por que os ricos não fazem greve. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos cada vez mais continuar melhorando o nosso trabalho e contribuindo, assim, com as jovens gerações de estudantes e até mesmo com as jovens gerações de pesquisadores. Até uma próxima.